Mas talvez a maior acusação seja no que diz respeito à tradição, né? Voltamos à tese do Martin Chemnitz, né? Há precedentes teológicos da doutrina da justificação luterana? Eu digo que sim, absolutamente elas existem. A doutrina da justificação luterana, materialmente falando, veja bem, ela já estava presente nos escritos de muitos teólogos da igreja. E isso tanto na igreja antiga quanto na igreja medieval. Ou seja, Lutero teve material de todas as épocas da igreja para trabalhar, para pensar sobre a justificação, que sim, que serviu como precedente. Eu separei algumas citações aqui, Mateus. A primeira, aquela famosa de São Justino Marte, né, na carta a Diogneto, ali no capítulo 8, no capítulo 9 também. Ele diz o seguinte: Cristo revelou-se mediante a fé, unicamente pela qual é concedido ver a Deus. De fato, que outra coisa poderia cobrir nossos pecados senão a sua justiça? Por meio de quem poderíamos ter sido justificados, nós, injustos e ímpios, a não ser unicamente pelo Filho de Deus? Ó doce troca, ó obra insondável, ó inesperados benefícios! A justiça de muitos é reparada por um só justo, e a justiça de um só torna justos muitos outros. Veja bem, Mateus, em qual lugar aqui que um luterano não poderia concordar com isso aqui e dizer essa frase é minha, essa frase é nossa, né? Vejam, aqui existe exatamente, parece até de Lutero, principalmente a ênfase na troca, né? Que troca é essa? Essa troca vai ser muito frequente desde a Igreja Antiga até o final da Idade Média, que vê a união entre Cristo e a alma do crente, né, como um casamento. E nesse casamento existe uma troca. Cristo nos dá a sua justiça e ele por sua vez pega os nossos pecados, toma para si os nossos pecados na cruz. Essa é a doce troca, né? A obra insondável. Então, assim, e aqui a ênfase está na fé, né? Unicamente, poderíamos dizer somente, né? Ele usa esses termos, as partículas exclusivas nessa citação. Mediante a fé unicamente pela qual é concedido ver a Deus. Então, assim, essas coisas com certeza influenciaram Lutero. São Clemente de Alexandria também, no Estromata, livros 4 e 7, são duas citações, na verdade, né? A primeira é: Deus concede salvação por meio da fé somente. Basicamente, sola fide, né? E na segunda citação, no livro 7, ele diz: o crente é aperfeiçoado somente por meio da fé. Veja, outra questão também é que nós luteranos nós cremos que o justo vive pela fé. Não é que ele é justificado pela fé e daí, a partir de então, ele começa a viver das obras. Então veja essa ênfase aqui. O crente é aperfeiçoado. O nosso aperfeiçoamento é somente por meio da fé. Veja que ele fala sobre o aperfeiçoamento, ele não está falando sobre somente aquele primeiro contato, né? Primeira justificação, vamos dizer assim, né? E essa é outra ênfase luterana também, muito trabalhada, inclusive, no nosso modo de entender a deificação. Orígenes também, comentando, aí mais uma vez, né? Comentando o texto bíblico. Quando eles comentam o texto bíblico, eles são mais claros e eles se contradizem. Em Romanos 3, livro 3, capítulo 3, ele comenta: o apóstolo diz que a justificação da fé somente é suficiente, de forma que quem quer que creia é justificado por ela somente,
mesmo se ainda não realizou nenhuma obra. Né? Então veja as partículas exclusivas aqui, sempre ressaltando somente, né? São João Crisóstomo também comentando sobre Gálatas 3, ele diz: os falsos apóstolos estavam dizendo que aqueles que confiavam somente na fé eram uma abominação, mas pelo contrário, o apóstolo, mostra que aquele que confia somente na fé é abençoado. O justo viverá pela fé. Isso mostra não apenas que a justificação vem pela fé, mas também que a salvação não pode vir por meio da lei. Em seguida, ele diz que ninguém guardou a lei, mas que todos estão sujeitos à sua maldição por conta de sua transgressão. Deus planejou um caminho mais fácil por meio da fé, que é um argumento muito poderoso de que ninguém pode obter a salvação pela lei, pois o profeta não diz: o justo viverá pela lei, mas viverá pela fé. Mas a lei não é da fé. Então veja, olha que citação maravilhosa. Mais uma vez, porque alguém poderia dizer: mas ele está falando sobre as obras antes da fé. Não, ele não está falando isso. Ele diz que não apenas a justificação vem pela fé, mas também que a salvação, ou seja, o todo da vida cristã não pode vir por meio da lei. Tem que vir por meio da fé. Uma citação também do cristianismo oriental, né? O Genádio, patriarca de Constantinopla, comentando sobre Romanos 3. Ele diz: consequentemente, todos os que creem em Cristo são justificados livremente, trazendo somente a fé. Também São Jerônimo, comentando sobre Gálatas 3:6. Abraão creu em Deus. Assim também a fé somente é suficiente para a nossa salvação. Porque ninguém é justificado pela lei. Ele comentando Gálatas 3:11 também. Pois ninguém aguarda. Portanto, foi dito que aqueles que creem teriam de ser justificados pela fé somente. Por quê? Porque ninguém aguarda. Né? Ninguém é capaz de guardar a lei. Comentando sobre Romanos 10 também, São Jerônimo, ele diz sobre as palavras: Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. No verso 4. Aí ele diz: aquele que creu em Cristo no mesmo dia em que creu é aquele que cumpriu toda a lei. Veja, olha o caráter de imputação aí. Olha o aspecto imputativo da fé. Imputação positiva da lei. Né? Ele diz que aquele que creu no mesmo dia que creu, ele cumpriu toda a lei. Não é somente remissão, mas é justiça. Santo Agostinho também, na obra A Fé e as Obras, ele diz: de fato, as obras da lei seguem a justificação e não a precedem para justificar quem as pratica. Santo Ambrósio, comentando sobre Romanos 3, claramente são abençoados aqueles cujas iniquidades são cobertas e cujos pecados são perdoados, sem qualquer labor ou obra. Nenhuma obra ou penitência são requeridas deles, exceto que creiam somente. Somente a fé foi estabelecida para a salvação. E na sua apologia à vida de Davi também, né, ele faz uma distinção entre lei e evangelho perfeita. Ele diz assim: de acordo com o apóstolo, nós sustentamos que o homem é justificado por meio da fé sem as obras da lei. Portanto, que Davi seja justificado pela fé, pois ele reconheceu o seu pecado por meio da lei, mas pela fé ele creu no perdão dos pecados. Ou seja, eu gosto dessa citação, pois Santo Ambrósio aqui mostra a função principal da lei: reconhecer o seu pecado por meio da lei. E ele fala, ele não está falando de uma pessoa que era ímpia e aí se converteu, não. Ele está falando de um servo de Deus.
alguém que já conhecia a Deus, que já amava a Deus, mas ele reconheceu seu pecado por meio da lei. Mas pela fé ele creu no perdão dos pecados. Ou seja, uma distinção entre lei e evangelho. Né? E veja, Santo Ambrósio fala de sem as obras da lei. Ele usa esse versículo, sem as obras da lei, para falar de uma pessoa que já era um servo de Deus, que já estava na comunhão do povo de Deus. Então veja, não é que mas é porque antes da justificação as obras não contam. Não, não é isso. Está falando de uma pessoa teoricamente regenerada. Né? E aí começam as citações que eu coloquei aqui também já no período aí entre a Idade Antiga e a Idade Média. Né? São Beda, o Venerável, sobre o Salmo 77, ele diz: ninguém será salvo por meio da justiça de seus atos, mas somente por meio da justiça da fé. São Bernardo, e aí uma outra figura que é muito influente sobre Lutero. Né? Na carta 190 ao Papa Inocêncio, em Roma, ele diz: eu disse que eu sou justo, mas com a sua justiça. O que é isto? Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça que é dada é mais segura do que a que é inata. Veja só. Esta última certamente tem glória, mas não diante de Deus. Da primeira não se tem motivo para se gloriar, a não ser no Senhor. A primeira é a justiça do homem, no sangue do Redentor. Veja que incrível. Nós acabamos de comentar aqui sobre o sermão sobre as duas espécies de justiça. Parece que esse texto foi extraído desse sermão. Né? Veja, a justiça que é dada é mais segura do que é inata. Mais uma vez, ele não está falando de um ímpio. Ele está falando dele mesmo. Ele diz: eu disse que eu sou justo, mas com a sua justiça. Olha só, ele olha para ele mesmo, para dentro de si, e reconhece duas justiças. Então veja, Lutero não tirou isso da cachola, Lutero não revolucionou. São Bernardo foi um dos teólogos mais influentes sobre o pensamento de Lutero. E aqui se encontra aqui claramente um precedente para essa distinção. Veja, dentro de mim habita duas justiças. Uma que é seguríssima. Né? Ela não é minha. É isso que ele quer dizer. Ela é mais segura do que a que é minha. São Bernardo é incrível, né? Em outro momento também, no Sermão para os Soldados do Templo, no capítulo 11, ele trabalha a questão de imputação. Dizendo: aquele que suportou o mérito do pecado, nos dando a sua justiça, ele mesmo paga a dívida e dá a vida. Pois desta forma, quando a morte morre, a vida é restaurada. Assim como quando o pecado é revogado, a justiça retorna. Na verdade, escapa-se da morte na morte de Cristo. E a justiça de Cristo é imputada a nós. Veja mais uma vez. Ele não vê justificação como remissão apenas da falta, mas também como uma imputação de toda a justiça de Cristo. Né? Ele diz: o pecado é revogado, a justiça retorna. Né? E